Olá, meu nome é Poliana, sou professora de Biologia e aí eu quero te apresentar as heranças classificando-as quanto vários critérios. Este módulo é o módulo C2 da frente C das apostilas do Bernoulli. Então me acompanha no que eu quero te fazer aqui agora, vem comigo. Imagina que eu chego numa sala de aula e quero classificar os alunos quanto ao critério idade. Então eu tenho os alunos que são novos e os alunos que são velhos, beleza. Mas eu quero agora classificar esses mesmos alunos quanto a um outro critério, tipo altura. Então eu tenho os alunos que são baixos e os alunos que são altos. Um aluno que é velho, ele pode ser alto? Pode, porque são critérios diferentes. Então o que eu quero te dizer é isso. As heranças, a maneira com que os pais passam os genes para os filhos, podem ser classificados quanto a critérios diferentes. Uma mesma herança do tipo albinismo, ela é uma herança autossômica e ao mesmo tempo monogênica. E assim por diante, também é clássica e também é do tipo dominância completa. Ou seja, é um único fator, albinismo, sendo classificado quanto critérios diferentes. Então me acompanha. Quando eu escolho o primeiro critério, e o primeiro critério é o local onde o gene se encontra, é em qual cromossomo o gene que eu estou trabalhando está presente. Então nós temos 46 cromossomos, 44 são autossomos e os 2 são sexuais XX e XY. Se o gene que eu estou trabalhando, exemplo para a pigmentação da pele, que confere eu ser normal ou albina, é um gene que está em um dos 44 cromossomos autossomos, herança autossômica. Tudo bem? Agora, se eu virar para você e falar hemofilia, hemofilia já tá no cromossomo X. Em contrapartida, por exemplo, o SRY, que é um gene que determina a diferenciação testicular, já está no cromossomo Y. Nestes casos, genes que estão presentes ou no X ou no Y aqui, já é um caso de herança heterossômica. Quando o assunto é herança heterossômica, eu preciso que vocês estejam atentos ao XX da mulher e o XY do homem. Então, vem comigo. A mulher tem 2X, 2 gigantes cromossomos, enquanto o homem tem o X e o pequenininho Y dele. Isso aqui nos faz criar 3 regiões. Olha os nomes que eu vou dar para as regiões do X e Y. Nessa região do X aqui, ó, não existe nada parecido no Y. Nessa região do X, não existe nada homólogo ao Y. Então, essa região do X, eu vou chamar de região do X não homóloga ao Y. Qualquer gene que esteja nesta região, eu vou dizer que segue um padrão de herança ligada ao sexo, também chamada de herança ligada ao X. Se você está comigo, bom, logo de cara, a hemofilia está aqui. Aqui também está o daltonismo, aqui também tem genes responsáveis pela distrofia muscular de Duchenne. Então vem comigo, vamos pensar na hemofilia. Se o gene está neste locus, que é uma região do X não homólogo ao Y, quantos alelos nós mulheres temos para o caráter hemofilia? Então me acompanha, neste mesmo locus, está falando de hemofilia, nesse mesmo locus está falando de hemofilia. Nós mulheres temos 2 alelos para determinar o caráter hemofilia. E o homem? O homem um só. Percebeu que deu diferença do número de alelos entre homens e mulheres? Mulheres têm 2 alelos e o homem tem um só. Se a herança fosse autossômica, aqui, seja homem ou mulher, tem 2 alelos. Então, para o albinismo, isso aqui, ó, azão, pode ser um homem? Pode. Pode ser uma mulher? Pode. Azinho, homem ou mulher. Azinho, homem ou mulher. Pegou ou não pegou? Em heranças autossômicas não há diferenciação entre os sexos. Em herança ligada ao sexo, sim. Herança ligada ao X, mulher vai ter 2 alelos e homem vai ter um só. Ótimo. Já vem para mim nessa aqui, ó, chamada de herança restrita ao sexo, também chamada de herança holândrica. Neste caso, o gene encontra-se numa região do Y, exclusiva do Y, ou seja, que não tem nada homólogo ao X. Região do Y não homóloga ao X. Aqui você tem, por exemplo, um gene responsável pela diferenciação do testículo, o famoso SRY. Me acompanha. Quantos alelos o homem tem para a diferenciação do testículo? 1 alelo. Neste mesmo locus, repare, quantos alelos a mulher tem? Nenhum. Deu diferença entre os sexos. O homem tem 1 alelo e a mulher tem 0.
Mais uma vez, diferente do autossômico, que sempre entre o homem e a mulher são 2 alelos. Legal. Agora, existe uma região que é essa aqui, ó. Essa é uma região do X homóloga ao Y. Ou seja, eles têm combinações, de modo que, digamos que aqui tem um gene responsável pela descondroenteose. Essa parte, gente, por sinal, não vem no vestibular, mas eu quero você com conhecimento completo, que é a proporcionalidade dos membros com relação ao tórax, ao abdômen e à cabeça. Descobri que eu tenho um gene aqui que determina a proporcionalidade dos membros. Quantos alelos um homem tem para esta característica proporcionalidade dos membros? Uai, o homem tem 2 alelos, tá aqui. E a mulher, nesse mesmo locus, olha a mulher, também tem 2. Olha, engraçado, que agora seja homem, seja mulher, apresentam 2 alelos, lembrando uma herança autossômica. Por isso que a gente diz que essa região aqui, ó, é uma região pseudo-autossômica, pseudo-falso, porque lembra uma autossômica, pegou? E aí a gente praticamente não tem questão de prova, mas está registrado que genes nessa região pseudo-autossômica seguem uma herança parcialmente ligada ao sexo. Combinado? Bom, mas eu posso classificar as heranças quanto a um outro critério. Eu posso não querer mais analisar quanto ao local, se está em cromossomo autossômico, se está no X, se está no Y. Dá uma olhada nesse segundo critério, por favor. Quanto ao número de pares de alelos expressando um único fenótipo. Tá. Então, neste momento, a herança ela pode ser monogênica ou um caso de interação gênica. Então, tá bom. Para quase todos os casos estudados, praticamente quase todos, um par de alelo designa um fenótipo. Então, quando a gente começa as aulas de conceitos de genética, a gente fica brincando assim, gente, você sabia que para a habilidade da mão, se você vai ser destro ou canhoto, existe um par de alelos? E é isso. Você tem um par de alelos de modo que você pode ser, por exemplo, Mzão, 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 Mzinho, Mzinho, Mzinho. Isso vai determinar se você é destro ou canhoto. Pronto. Sabia que a habilidade de dobrar a língua assim é determinado por um par de genes? Ou seja, existe um único par de alelo para falar sobre o caráter e capacidade de dobrar a língua. Quase todas as heranças são monogênicas. Se você for pegar o exemplo do albinismo, o albinismo, ele, além de autossômico, é monogênico. Porque a pigmentação da pele é designada só por um par. De modo que você é azão, 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 azinho ou azinho, azinho. É um par. Ótimo. Mendel só estudou os casos monogênicos. O que é uma interação gênica que é o diferente, que é o atípico? São quando eu tenho 2 ou mais pares de genes, de alelos, que inclusive se encontram em locos diferentes, podendo se encontrar inclusive em cromossomos diferentes, que num primeiro momento eu imagino cada um tem uma história independente do outro. Isso vai determinar o fenótipo X e esse vai determinar o fenótipo Y. Não, os 2 se interagem para resultar em um único fenótipo, em uma única característica. Então vamos lá, que eu vou te dar um exemplo que é interessante. Vou tomar no caso de cor de pele. Tom da pele humana. Você tem 2 pares de alelos, digamos que esse par aqui está lá no cromossomo número 5 e esse par aqui está lá no cromossomo número 18. Então eu tenho 2 número 5, 2 número 18, eu tenho 2 pares de alelos que vão produzir melanina e é o conjunto da melanina produzida por eles que vai resultar no tom de pele negro, tom de pele branco, tom de pele mulato médio. Então eles interagem para dar um único resultado. Dentro das interações gênicas, nós temos, atenção, epistasia, quantitativa e complementar. Então, são subdivisões da epistasia. Em todos esses casos, são pares de alelos diferentes juntos, dando um único fenótipo, tudo bem? Então, vou até anotar aqui assim, ó, a monogênica é um par de alelo para um fenótipo. A interação gênica é vários, então, mais de um par de alelos resultando em um único fenótipo. Um fenótipo. Ótimo. Epistasia. Imagina que eu tenho este par de alelos aqui e esse par de alelos aqui. Esse par de alelos estão nos meus cromossomos número 10 e esse aqui nos meus cromossomos número 13. E que, de algum modo, este par de alelo produziu uma proteína que inibiu essa manifestação. A manifestação desse outro par. Deu para entender? Esse par tinha que determinar um fenótipo, esse par tinha que determinar outro, mas não. Este par
de algum modo, e a gente precisa melhorar isso em módulos lá na frente, vai inibir a manifestação desse. Por exemplo, para esse se manifestar, precisa de uma proteína produzida por esse, mas esse resolveu não produzir. Quem não tem o precursor não tem o resultado final. Vamos resumir? Se eu estiver falando de epistasia, você vai perceber que um par de alelo tem o poder de inibir a manifestação do outro. Palavra-chave, inibição. Ponto. Quantitativa. Cor de pele, inclusive, é quantitativa. Quando você vai somando os efeitos de cada um dos alelos que você tem. Então, atenção. Para a cor de pele, eu tenho um par de alelos e eu tenho um outro par de alelos que está em um outro locus gênico. De modo que cada alelo desse é uma máquina de produção de melanina. Tudo bem? Então, esses alelos aqui, esses dois aqui, ó, que está lá no meu cromossomo, sei lá, número 5, são dois alelos que produzem muita melanina. Curiosamente, esse aqui que está lá no cromossomo 10 também são dois alelos que produzem muita melanina. Então, soma. Muita melanina, muita melanina, muita melanina, muita melanina. Adivinha o que aconteceu? O resultado final desse tantão de melanina ali acumulado no citoplasma deu o tom de pele negro. Eu fui somando a quantidade de melanina que cada gene produziu. Vamos imaginar o extremo oposto. Eu tenho 4 alelos, ou seja, 2 pares de alelos, só que eles são máquinas produtoras de pequena quantidade de melanina. Então, produz pouco, produz pouca, produz pouca, produz pouca melanina. Soma esse tantão pouco com pouco, com pouco, com pouco e continua pouco. E aí eu tenho um tom de pele branco. Agora, se eu tenho, quer ver mais um caso? Vai que é intuitivo. Intuitivo. Se você tem 2 genes que produzem muito e 2 genes que produzem pouco, produz muita melanina, mas produz pouco e produz pouca. Soma isso. Você concorda que vai dar um tom intermediário? Então, esse indivíduo é mulato médio. Pegou ou não pegou? Você está percebendo que a soma do efeito destes alelos que está resultando no fenótipo, efeito aditivo, caracteriza quantitativa. Top? A mais difícil de explicar é a complementar. Porque em termos práticos, você só descobre que é efeito complementar, que é herança complementar, quando você eliminou. Não é epistasia, não é quantitativa, sobrou complementar. Inclusive o termo que caracteriza complementar, complementação. E é muito abstrato, é difícil explicar. Então me acompanha que eu vou te contar um negócio bonitinho. Ó, se eu virar para você e falar que eu tenho 2 pares de genes, de modo que esse aqui não está inibindo esse aqui, se eliminou epistasia. Esses aqui não estão adicionando o efeito somatório nesses 2 aqui, quantitativa. Sobra para ser, está eliminado quantitativa, sobra para ser complementar. Um exemplo que a gente tem é de crista de galo. Na verdade, esses 2 pares de genes, eles não é nem inibir um ao outro e nem somar o efeito para a crista do galo ficar cada vez maior, para a crista do galo ficar cada vez mais vermelha, não. O que acontece é que a combinação entre esses pares resulta uma crista do tipo nós, crista do tipo ervilha, que é o nome que a gente dá, mas é claro que para melhorar isso, gente, atenção, no módulo C2, a gente só te apresenta todas as heranças. A gente não está tendo aula de nenhuma delas ainda, que são os demais módulos, combinado? Então agora, você só está tomando a consciência que tem muito mais coisa além de cruzamento de azão-azinho com azão-azinho, que a genética é grande demais. Então, neste momento, não é aula em entender completamente cada uma delas, é saber que elas existem, só estou te apresentando-as, ponto. Eu posso classificar as heranças quanto a mais um critério. Então, volta a minha analogia no começo. Gente, eu cheguei na sala e falei, eu quero classificar vocês quanto ao critério altura. Nasceu os indivíduos alto e baixo. Quanto ao critério idade, velho e novo. Então, aqui eu vou adicionando, agora eu quero, quanto ao critério sexo, feminino, masculino, por exemplo. Ótimo, vão mais um. Então, vamos tentar classificar. E aí tem um detalhe que é legal. Antes de eu ir para um terceiro critério, tem um que cabe aqui, ó, ainda dentro do contexto letra B, que é o tal da pleiotropia. Deixa eu te explicar a pleiotropia e eu já te digo, ela é como se fosse o contrário da interação gênica. O que a gente conversou sobre interação gênica? Eu tenho mais de um par de alelos expressando um fenótipo. Aqui não. Eu tenho um único par de alelos expressando a atenção mais de um fenótipo. Percebe que é o contrário? Isso a gente chama de pleiotropia. E aí eu vou te contar. Na sua apostila tem um exemplo muito bonitinho que mostra um par de alelos responsável pela cor do pelo do camundongo.
É o único par que eu vou usar, por exemplo, a letra M, tudo bem? Olha o que a gente sabe, que o Mzão pede para ser preto e o Mzinho pede para ser marrom, tudo bem. Mas esse Mzão, esse mesmo Mzão, que pede para ser preto, também pede para o camundongo ser agressivo. Olha que louco! E o Mzinho pede para ser marrom e também um outro fenótipo, seja calmo. De modo que, olha que legal, turma, isso é interessante, hein? Se eu virar para você, no meu exemplo de camundongo, e falar que o indivíduo é Mzão, é um único par de alelos. E esse único par de alelos designa dois fenótipos diferentes. Quais são eles? Esse camundongo, ele é preto bravo. Olha que doido. Dá uma olhada nesse indivíduo aqui. Isso aqui é um indivíduo Mzinho. E por ele ser Mzinho, ele também sai de cor preta e também sai bravo. Um único par designando preto bravo. Por fim, o indivíduo que é Mzinho, opa, já tem a cor marrom e é calmo. Um único par de alelos pede para ele ser marrom e calmo. Qual que é a conclusão? Neste caso, todo camundongo que é preto é também bravo, todo camundongo que é marrom é também calmo. Se você tiver que usar lá no laboratório, claro que você vai trabalhar com os marrons porque eles são calmos. Um único par para dois fenótipos independentes. Pegou ou não pegou? Bonitinho? Percebeu que é o contrário da interação gênica? Bom, sabendo de todas essas possibilidades, aí sim, o critério letra C. Mais um critério. Eu quero classificar as heranças quanto ao número de alelos na população para um locus. Calma. Vamos pegar aqui, pode ser de novo, não tem problema. Pode ser a minha habilidade da mão, tudo bem? Quanto à habilidade da mão, se eu vou ser destro ou canhoto, existe um par de alelos. Isso depois que eu fiz um estudo na população. Então, eu peguei a população humana e analisei todos os alelos que existem para o caráter, para o fenótipo, habilidade da mão. E eu descobri que só tem dois alelos. Ou você apresenta o alelo Czão ou Czinho, que vai ocupar, por exemplo, este locus, essa posição. Então, aqui, pensando em habilidade da mão, ou você coloca o gene Czão ocupando este locus, ou você coloca o gene Czinho ocupando esse locus. Claro que você vai ter que escolher apenas um deles para ocupar esse locus, porque locus é um local. E neste local cabe apenas um. Eu sei que a natureza, o pool genético da humanidade, te oferece duas opções. E aí você escolhe um deles. A mesma coisa para este outro locus. Ou você coloca o Czão aqui, ou você coloca o Czinho aqui. E isso vai criando as combinações, né? Então tem gente que tem um Czão aqui, um Czão aqui, um Czão aqui, um Czinho aqui, um Czinho aqui, um Czinho aqui. Pode acontecer isso. Legal. Ótimo. Observe que para este único locus, a natureza, a população humana, me deu duas opções. Isso é o exemplo clássico de herança. Quase sempre é assim. Apenas dois alelos para ocupar um determinado locus, tá? Isso é quase todo. Mendel, por exemplo, só estudou casos clássicos assim. Só que eles não deram muito um nome para esse tipo de herança e por isso que eu estou chamando de clássico e coloquei entre aspas. O que seria diferente disso? Dá uma olhada no sistema BO. Se você estudar toda a população humana, quanto ao sistema BO, você vai perceber que tem mais do que só dois alelos. Para designar o sistema BO, existem três alelos. É mais do que só um Izão, Izinho. Existem o gene IA, existe o gene IB, existe o gene Izinho. Então, na população humana, existem três opções de alelos, sendo que você pode colocar o IA aqui, ou o IB aqui, tem gente que fala Izão B, pode falar, ou Izinho. Fechou? Claro que você vai escolher um dos três para colocar aqui. Não existe a possibilidade de você enfiar dois alelos num único locus. O que eu estou te dizendo é que no estudo da população humana, percebeu-se a existência de três alelos. A mesma coisa aqui, ó. Eu sei que existem três alelos, você escolhe um deles para dar origem a um indivíduo. No final das contas, o indivíduo tem várias combinações. Pode ter um IA aqui, um IA aqui, um IA aqui, um IB aqui, um IA aqui, um Izinho, um IB, um IA, um IB, 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 Izinho, Izinho, IA, Izinho, IB, Izinho, Izinho, enfim. Depois a gente aprende, né, que existe um padrão clássico de representação do genótipo deles. Mas você está vendo todas as combinações? Então, qual que é a diferença do clássico para polialelia? Poli é o quê? Uma homenagem? Ai, não é uma homenagem. Então, a poli são vários alelos para poder ocupar um único locus. Me ajuda, turma? Vários alelos em termos absolutos são quantos? Classicamente, a natureza te oferece dois.
Aqui você tem mais de 2, isso é polialelia. Polialelia, então, é quando você tem mais de 2 alelos. Aqui, clássica, é quando você só tem 2 alelos para aquele caráter. Fechou? Vamos mais um critério? Mais um critério, o último critério de classificação. Eu quero determinar quanto a relação de dominância entre os alelos. Peraí. Eu não estou, turma, trabalhando isso aqui, ó. Esse par de alelos relacionado com esse par de alelos. Não é isso. Não é interação gênera. Não. O que eu estou te falando é o seguinte, analisa só esse par de alelos. Inclusive, alelos todo mundo já sabe o que é, porque a parte de conceitos a gente já trabalhou. O que são alelos? Genes que ocupam o mesmo locus de cromossomos homólogos. Expressam o mesmo fenótipo e por isso são determinados pelo mesmo símbolo. Então, na briga entre esses alelos, será que esse domina completamente esse? Porque se um dominar completamente o outro, dominância completa, que é o normal da genética. Então, vamos pensar Mendel. Mendel, quando trabalhou cor de ervilha, a ervilha podia ser Vzão, que podia ter um alelo Vzão, amarelo, ou Vzinho, que é verde. Fechou? É sempre legal você pensar no heterozigoto. E aí, como é que sai o heterozigoto nesse caso? Vzão, Vzinho. Ele sai amarelo, ele sai verde, ou ele sai amarelo esverdeado, verde amarelado? O que é? Não, professor, ele sai amarelo. Ué, mas totalmente amarelo? Nem um tiquinho de verde? Totalmente amarelo. Então, quer dizer que o alelo Vzão domina completamente o Vzinho. E por isso expressa só o caráter amarelo. Dominância completa. Nós temos um caso de ausência de dominância, onde um não domina sobre o outro. Inclusive, neste caso, você nem pode representar uma letra maiúscula e a outra minúscula. E olha o que eu fiz. Pensa numa cor de pétala de flor. Eu tenho o alelo CV, que determina a cor vermelha. E o alelo CB, que determina a cor branca. Você está vendo que eu não quis colocar um maiúsculo e um minúsculo? Porque se eu colocar um maiúsculo e um minúsculo, eu já estou indicando que é uma dominância completa? Eu quero uma ausência de dominância. De modo que o CV e o CB, os dois querem se expressar. Nestas condições, olha que legal, você ainda subdivide em herança intermediária e codominância. Em ambos casos, CV-CV dá vermelho, indiscutível, porque os alelos só querem vermelho. Ponto. Em ambos casos, CB-CB dá branco. Por quê? Porque os dois alelos só quer branco. Ponto. O legal é o heterozigoto. Neste caso, o heterozigoto ele tem um alelo que pede ser vermelho e outro que pede ser branco. E adivinha qual que é a cor da pétala? Rosa. Rosa é um intermediário entre o vermelho e o branco. Uma herança intermediária. É uma dominância incompleta. Nenhum dos dois estão dominando totalmente. Os dois mais ou menos. Não é nem tão vermelho, nem tão branco, saiu rosa. Eu só te indico um detalhe, para você não ficar pensando que isso é uma aula de artes, onde uma gota de tinta vermelha misturada com uma gota de tinta branca tem que dar rosa. Não, turma, olha lá, que louco, isso vai ser bizarro, mas olha que louco. Pode ser que a mãe seja vermelha, o pai seja branco e sai uma flor azul. Apareceu um terceiro fenótipo, que é diferente do pai e da mãe, pronto, herança intermediária. Na codominância, atenção, vermelho com branco, pode aparecer um heterozigoto que não vai ser um terceiro fenótipo, vai ser o pai e a mãe expressa numa única pétala. Como assim? Ela vai ter, por exemplo, manchas vermelhas e brancas. Na hora que a mancha for vermelha, um pedaço da mancha vermelha é só vermelho. O pedaço da mancha branca é só branca. Ou seja, é o pai e a mãe expressam em uma única pétala. Não é um terceiro fenótipo. Então, é vermelhas com pinta branca, por exemplo. Vermelha mais branca. Ô, Thomas, você entende que no sistema BO nós temos um caso de codominância também? Olha só. Se minha mãe é IA, logo do tipo A. Meu pai é IB, logo do tipo B. Quando você olhar a minha hemácia, eu não sou do tipo C. Eu não sou um terceiro fenótipo. Eu sou AB. Eu sou meu pai e minha mãe por hemácia. Pegou isso? E assim você tem todos os 4 critérios. Assim a gente fecha o módulo C2. Valeu, gente!